Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tan e a gente está aqui comemorando o nosso primeiro café com prosa. Muito bem, Dani, você está participando de algo histórico. Nossa, gente, que surpresa, que honra. Isso mesmo, eu sou o Tan, estou aqui com a Dani Marques, que é a nossa convidada, só que ela vai se apresentar daqui a pouquinho, porque está com a gente também, obviamente. Muá! Mu. Carol Simão falando com vocês e hoje também, pra não deixar eu mentir, nenhuma fala, o maridinho. Fernando, eu existo. Não, o marido dela não é o Thiago. E eu não tenho ciúmes dele, eu acho que ele não tem Eu ciúmes. não tenho ciúmes também, tá tudo em família, tudo certo. né? Exatamente. Fernando, esposo da Carol. Ah, lembrando que você pode interagir com a gente em todos os nossos podcasts através da hashtag IctusPodcast. Se você ainda não sabe escrever Ictus, já passou da hora, hein? ICHTHUS. Então, tudo junto, hashtag IctusPodcast. Com ele você pode, então, interagir com a gente, fazer perguntas, comentar e conversar com a gente, porque nada mais, nada menos do que é uma conversa muito legal que a gente vai ter agora sim, a hora de se apresentar, Dani Marques. Quem é Dani Marques? Quem é Dani Marques? O que faz, de onde vem, o que come? Exatamente. Eu sou a Dani, eu sempre começo falando que eu sou mãe da Raquel e do André, esposa do Felipe, minha missão número 1, minha família aqui. Eles estão aqui nos bastidores, os dois. Sou escritora de livros infantis, atualmente estudo psicologia. Já me formei em design de interiores, mas ficou no passado. Agora é uma nova fase. E tô aí pra compartilhar com vocês meu amor pelos livros. Obrigada, Dani, por receber. A gente tá aqui na casa da Dani, gente. E ela falou que tá no passado, design de interiores, mas a casa dela é muito bonitinha. Muito. Eu acho que eu trouxe um pouco, né? Valeu Não, a pena pra o variar. investimento no curso. Pra variar, tem uma estante de livros bem invejável aqui. Não tem como ser autora e não gostar de livros, né? Tem. E esses livros ficaram guardados nos armários por muito tempo. Essa Olha. estante é nova aqui, então a gente tá muito feliz de tê-la na sala. E eu fiquei sabendo que o seu marido trabalha numa editora, é isso? Sim, exato. Pode contar um pouquinho. A família toda envolvida, né? O Felipe trabalha na editora Mundo Cristão. Agora eu não vou saber quantos anos, depois ele vai ficar bravo comigo, mas tem um tempo aí. Trabalha na parte de gerência de produção gráfica. Então, uma família apaixonada por livros. Crianças já entraram nisso tudo também, foram obrigadas. Né? Eles gostam de ler, né? Gostam sim. A gente nunca forçou, nunca gostei de forçar nada, né? Mas quando você tem esse hábito em casa, eles acabam adquirindo por osmose. Assim. Isso. Esse mais ou menos vai ser o nosso tema da conversa de hoje. Então, o Café com Prosa vai falar sobre leitura em família. Eu tenho a minha família, a Carol tem a dela, a Dani também, todos com filhos em casa, em várias idades diferentes. Então a gente vai conversar um pouco, bater um pouco de papo sobre isso. Mas antes a gente tem que lembrar da nossa brincadeira, né, Carol? Dicionário. Achei que você tivesse esquecido, tava mó feliz. Não, tava A torcendo gente, pra ter fez, esquecido a também. gente fez os dicionários até hoje. A gente até agora não tinha pensado que deveria ter uma prenda pra quem furar, né? É. Mas a Dani deu essa ideia boa pra gente. Só falta eu ser a premiada. Então se alguém terminar o programa sem usar a sua palavra, vai ter que pagar um mico. E o mico vai ser cantar uma música que pode ser uma música à escolha, certo? Pode, exatamente. Mas explica pra gente, Thiago, como é que funciona a brincadeira. A brincadeira é muito fácil. Cada um de nós escolhe uma palavra qualquer, preferencialmente uma palavra mais conhecida, mais difícil, que Sim. normalmente a gente acha nas leituras dos nossos livros, e vai desafiar algum outro participante do programa a usar essa palavra dentro do contexto dela na nossa conversa. É só isso. Certo. Então, Já escolhi a minha. Isso, não vale usar uma fora de contexto e nem forçar um contexto, tipo, eu estava procurando no dicionário a palavra tal. Não pode ficar artificial. Tem que Exatamente. entrar na Tem que conversa. entrar. Vamos Tudo tentar. bem? Vai ser engraçado. E quem vai falar pra quem? Eu fico com o Thiago. Tá bom. Que palavra você tem pra mim? A palavra é paupérrimo. Paupérrimo, essa é fácil. A palavra que eu tenho para você, Carol, é acoitar. Acoitar. Isso. E a gente tem que falar o significado aqui? Não. tem. A O pessoa ouvinte que vai se se vire pra ir virar atrás. Tá. Isso. Tá bom. Dani, então eu vou fazer pra você essa palavra. É tranquila. Vamos lá. Sófrega. Nossa, sófrega. Tá bom.
Ah, só lembrando que se for um verbo, pode usar, pode conjugar à vontade, não Isso. precisa ser no infinitivo. A minha palavra é subzunsor. Subzunsor. Sub. Zunsor. Soletra sub. S-U-B, S-U-N, C cedilha O-R. Lembrando que você que não conhece o Clube Ictus, o nosso clube literário onde você pode assinar o seu kit mensal e receber na sua casa, você pode usar as palavras que a gente está usando nesse programa como código de cupom de desconto e com isso você vai ganhar 10% de desconto na sua primeira mensalidade, qualquer um dos planos que a gente tem lá. Então acesse clubeictus.com.br e use uma dessas 4 palavras que a gente tá brincando no dicionário hoje. Lembrando que essas palavras só vão ser válidas até a publicação do próximo podcast, quando nós teremos novas palavras para funcionar como código de cupom de desconto, ok? Carol, e se as pessoas quiserem ouvir o nosso podcast, o que elas precisam fazer? Pra você ouvir nosso podcast, basta você entrar na sua plataforma favorita e procurar por Ictus Podcast. Ou entra lá no nosso site ictus.com.br e vai estar todos os nossos programas disponíveis para download. Isso aí. Você tem um playerzinho, você nem precisa fazer download, pode ouvir no site direto. Um Exatamente. player bem bonitinho, viu? Fiquem à vontade. Eu tava ouvindo do Paulo Capelletti aqui esses dias. Foi demais Nossa, aquele a gente episódio, quase né? chora, né? A gente quase chorou lá. Não, Aham. eu tava com um bebê recém-nascido, então a gente tá tão sensível, né? Olha, Nossa, foi muita muito sacanagem. especial isso. Nossa. Paulo Capelletti, na época a gente ainda tava com o Conversa de Pescador, né? Que Isso. vão se tornar 2 programas agora, mas vocês vão conhecendo a gente aos poucos no nosso podcast. Então vamos começar. A gente tá aqui então com a Dani Marques, ela é autora de livros, ela é mãe e ela é apaixonada por livros. Conta pra gente um pouco como é que foi a sua conversão aos livros. Minha conversão aos livros, eu acho que foi na adolescência, início da adolescência. Porque assim, meu pai sempre leu muito. Ele lia os livros do Tarzan. Meu Mundo Tenebroso. Eu lembro dele lendo livros muito grossos. Então, a minha referência de leitura em casa era o meu pai. Mas nunca teve um processo, o que a gente tem muito hoje, né? De estímulo à leitura, como fazer. Não tinha isso em casa. Só via ele lendo. E na escola, os professores chegam a essa fase, começam a recomendar os clássicos, que vão ter provas. Isso perto do ensino médio já? Ou pelo menos no ginásio? Nossa. Deixa eu ver, 11, 12 anos, começa os livros de Machado de Assis, o Guarani, Os José de clássicos, Alencar, isso. E aí foi aí que eu me apaixonei. Eu lembro que eu li o Guarani 3 vezes, ia ter prova. Você tem irmãos, não? Tem uma irmã. Ela também foi, não? Pegou o bichinho Ela da leitura? odeia. É muito legal ver Odeia. isso, né? Com todas as forças. Ela fala assim, Dani, quando você escreve um texto no Facebook, se tem mais de 4 linhas, eu nem leio. Então nem escreve. Isso é muito Irmã, engraçado. te amo, mas ela surfa, por exemplo. A área dela é outra. Eu vou falar uma frase aqui que eu já falei em outro contexto, eu não lembro onde. A gente tava fazendo um curso de biografias, eu acho. E aí um aluno perguntou, mas se eu escrever um texto sobre pessoas da família, como é que eu trato a parte ética? E tinha essa pergunta assim. E aí a resposta da professora foi muito boa. Ela falou, olha, você pode escrever à vontade, porque os nossos familiares nunca leem o que a gente escreve. Então eu uso fazer uma extrapolação aqui e dizer que a sua irmã talvez não vá ouvir o seu... Não. Talvez ela leia os livros que eu escrevo porque são infantis, né? Tem pouco texto, né? Não, mas esse negócio é muito engraçado. Eu tenho 3 irmãos. Assim, meus pais, eles não tinham o costume de ler em casa. Minha mãe lia a Bíblia, até porque ela era professora de AEBD, mas assim, nunca foi presente no meu livro, na minha casa, livros. E meus irmãos até hoje não leem nada. No entanto, eu tenho um clube literário. Então, tem essas histórias, são bem curiosas, de pessoas que nunca tiveram estímulo e se tornaram apaixonadas. Eu odiava ler quando eu era criança, pré-adolescente. Eu comecei a ler por gostar de ler, virando do ensino médio pra faculdade. Então, há esperança, né? Pra todos. Exatamente. Se o teu isso filho aí. ainda não tá curtindo, pode ser que lá na frente... Mas tem, assim, tem essa questão, né? De muita gente que não teve esse estímulo e depois descobriu. A gente até conversou no Irmãos.com sobre isso, que a chance de um filho curtir a leitura com o estímulo é quase de 100%, né? Então, vale a pena esse investimento. O Benjamin tá com 1 ano. E eu sempre falei pro Fernando, como eu quero que ele goste de livros porque na minha casa eu sempre tive estímulo desde pequena. Eu tenho 2 irmãs e todas fomos estimuladas da mesma forma. As 2 gostam de ler, mas acho que eu que sou a exagerada no assunto. E aí, desde que o Benjamin nasceu,
eu leio pra ele. De tudo, mas eu tô lendo. E ele tem até um livro que ele gosta muito, De Quem é Esse Bumbum? Ele tá com quantos anos, Carol? Tá com 1 ano e 15 dias agora. Você já percebe que ele gosta. Quando ele acorda... Ele acorda apontando pros livros na prateleira. Exatamente. Essa é a rotina da manhã dele. Ele acordando já. Todo dia de manhã eu pego os livros e leio pra ele. Ele tem alguns favoritos, eu tento ler alguns diferentes, mas sempre tem que ter... São 2. Que ele lê assim, De Quem é Esse Bumbum? E um outro lá que é um ursinho que quer ver a neve. E é interessante que ele nem fala ainda, Ele nem fala. Mas ele entende que existe uma ordem de narrativas, páginas que vai virando. E ele vira as páginas. páginas. Bonitinho, é muito lindo. Gente, é maravilhoso. É muito legal. No meu carro, eu amargo por dia em torno de 4 horas de trânsito, né? Então, a casa, o carro é uma extensão da casa. Sim. Então, no carro sempre tem um livro. É uma estratégia legal. Né? Na parte de trás fica o Lucas, que vai fazer 10 anos agora, e o Daniel tá com 3. E assim, o Daniel vê o Lucas com um livro que ele fala, conta historinha. E o Lucas não gosta, porque ele não concentra se ele tem que narrar. Ele quer ler. Ele quer ler em silêncio. Ele não consegue prestar atenção. Atrapalha. E a gente fica, não, vai. E assim, a leitura bíblica também é rotina pro Lucas. Aí daqui a pouco eu explico um pouco dos truques que eu fiz pra ele gostar de ler. Mas esse negócio da rotina é muito legal, né? Porque se torna algo não forçado, natural. Então, você começa desde bebezinho, ter o horário da leitura, e criança... É muito importante pra criança ter uma rotina. Ela se sente segura, né? Com uma rotina, os horários. Ela sabe o que está por vir. Isso faz muito bem pro desenvolvimento emocional. Essa rotina surgiu meio que sozinha pro Daniel. Porque na escola dele, eles trocam um livro toda semana. Então, toda semana eles vão às terças à biblioteca, devolve o livro da semana passada e traz um novo. E assim, fica na sala o livro dele a semana toda. Ele chega da escola, pai, conta historinha. E é o livro dele da semana. E aí ele, assim, é muito legal, porque às vezes a gente tá cansado. Aí eu acabei de passar por 2 horas de trânsito, Arruma sabe? Força, não sei de onde. Aí eu falo, ai, filho. Aí fica, conta historinha. Aí a hora que eu falo, tá bom, dá o livro aqui. Aí ele fica... Nossa, é bonitinho. Aí senta aqui do meu lado. E é muito gostoso isso. Ele se senta aqui do meu lado, porque ele vem com uma alegria, se aninha no braço assim. E aí, como é um livro que ao longo da semana ele já vai se ambientando, ele vai decorando, porque é livro infantil, né? Aí se começa a ler a primeira frase, ele já completa. É muito gostoso. Aí no final da semana já tá lindo, assim, inteiro. Eu tenho uns vídeos do André, da Raquel pequenos, sem saber ler, né? Mas folheando e contando, sem saber falar ainda, né? Mas falando qualquer coisa, mas fingindo que tá contando uma história, assim. Sim. Então, se você constrói isso desde pequenininho, vai muito natural, assim. Então. Muito mais fácil. Esse tema, pessoal, surgiu porque eu sigo a Dani no Instagram e ela postou, eu não sei agora se foi... Ô, Dani, fala qual é o seu Instagram aí. Qual que é? É fácil. @DaniMarques, _, aquele tracinho embaixo, escritora. E pra comprar os seus livros, tem algum lugar que as pessoas conseguem achar? É um nome difícil também, mas depois você coloca o link. Tá bom. Mas é podcast, as pessoas podem ouvir no aplicativo e não ter link perto. E não ter link perto. Mas vamos lá, falar. danimarques.equid, que é ecwid.com. danimarques.equid.com. Os meus livros estão lá, o livro do meu filho também tá lá. Depois a gente pode falar sobre isso. Sim, por favor. Então, a Dani postou uma foto de um quadro. Tô olhando pra ele agora. E aí, nesse quadro tem o nome do esposo dela, o Felipe, dela, da Raquel e do André, que são os filhos dela. E eles têm uma lista dos livros que eles já leram em 2020. Esse programa está sendo gravado em fevereiro, tá bom? Então, cada um leu pelo menos 5 livros. Fala pra gente, Dani, um pouquinho sobre essa ideia, como é que surgiu. Acho que o visual, pra mim, sempre foi muito importante a criança enxergar, né, alguma coisa. Então, eu sempre fiz quadros na geladeira de tudo, assim. Se pra regras, disciplina, sei lá, pra qualquer coisa, vamos fazer o visual. E aí surgiu essa ideia de, pros livros também, não ser uma competição, mas um estímulo, né? Então, assim, colocar algo visível pra gente passar o tempo todo na frente. E também surgiu porque a gente tava conversando ano passado e tentando lembrar os livros que nós lemos no ano passado. E a gente não conseguiu lembrar de todos. Eu falei, poxa vida, devia ter anotado. Falei, vamos fazer um quadro pra ir anotando? Aí chega no final do ano, você tem lá a relação. E acaba que se torna um estímulo pras crianças, né? Eles tá na geladeira, a gente passa e olha o tempo todo. E aí, por exemplo, a Raquel, esse Quero Ser Belo, que tá escrito ali no último da Raquel, ela leu ontem esse livro. Ela pegou ele, sentou depois do almoço e terminou no fim da noite. Legal. E aí eu falei, vai lá, filha, já anota. Aí ela anotou.
Então, é um jeito, né, de estimular Sim, a e família. Super funciona. Com criança. Muito legal. Eles já mais leram muito mais do que eu. didático. esse ano. A minha amiga me zoou, uma das minhas melhores amigas, que ela também não curte muito ler, ela falou, Dani, em dezembro eu vou ter terminado de ler os títulos que vocês colocaram aí nesse quadro. Não, essa folha vai ficar pequena, sei lá, no Vai. primeiro quadrimestre já não cabe mais Vai, nada. do meu marido, então, eu falei, vai escrever atrás do quadro. Mas você acha que o fato dele trabalhar numa editora, você ser escritora, ajuda ou não? Mesmo se vocês não exercessem a profissão que vocês têm hoje, vocês também gostariam de livros? Eu acho que assim, a questão da profissão só reforça, porque o amor por livros já existia antes disso, né? Então, eu comecei a trabalhar escrevendo livros infantis tem 6 anos. Então, já existia antes. Esse processo já acontecia aqui em casa. Mas acaba que reforça, porque assim, a gente tá o tempo todo falando disso, é um assunto nosso, né? Discutindo os enredos. Vocês conversam sobre os livros? Sobre né? isso que eu ia falar. Outra dica que eu sempre deixo para as pessoas é bate-papo sobre o enredo, assim. Eu conto para eles, a Raquel, eu tava lendo o livro A Carta Secreta, esse penúltimo, e eu sentava aqui na hora do café e a Raquel, conta, mamãe, como é que foi o capítulo de ontem? Assim, Ai, que tipo, legal. parece uma série de TV. Aí eu narrava, eu lembro de um dia eu fui indo pro banheiro, ela foi atrás de mim, termina, fica ansiosa pra saber o que aconteceu, cheio de mistérios e pra desvendar. É muito bacana essa troca. E perguntar pra eles também. Então, eles estão lendo o livro, conta pra gente, como é que tá o livro que você tá lendo? Quero fazer uma pergunta pra você. Vocês são muito ricos pra ficar comprando tantos livros assim? Muito ricos, nossa, coitado. Já. A gente tá aqui num apartamento de 49 metros quadrados. Não, a pergunta é bem provocativa, porque assim, a gente escuta de muita gente, não, porque livro no Brasil é caro. E tem o estigma de, não, vamos pro o livro digital, que a gente pode falar um pouquinho. Mas a pergunta principal, assim, é, o livro mesmo, ela é uma questão das elites, ou até uma família paupérrima, por exemplo, pode comprar livros e ter, assim, a sua própria biblioteca em casa? Como é que é isso? Eu vou falar, depois vocês falam. Existem saídas, existem muitas saídas. Uhum. Uma das coisas que a gente costuma fazer, eu tô até com os livros aqui, a gente vai no Sesc. E o Sesc, quem tem a carteirinha, traz o livro de graça, igual a biblioteca. É uma biblioteca mesmo. É uma biblioteca. Então, assim, quando a gente passeia no Sesc, Traz pra por devolver, aí, né? Traz pra devolver. Ok. E aí, se você não terminou em uma semana, você renova pelo WhatsApp. Fala, eu quero ficar mais uma semana. Olha aí que você legal. renova e devolve. De grátis. Assim, mas tem que ter a carteirinha, né? Uhum. Mas existem outras bibliotecas, existe feira de livro, troca de livro. Gente, não é desculpa dinheiro. Se alguém tá falando de dinheiro, é desculpa. Não, é porque eu já ouvi tantas vezes, não, imagina um livro custar R$50 e aí não compra, mas vai no McDonald's em 3 e paga 60. Sim, depende das suas prioridades. Tem uma pilha de livros que tá aqui na estante que foi minha cunhada falou, minha tia tá desfazendo, você quer? Eu peguei quase todos, assim, trouxe pra casa, não paguei nada. Então, assim, você acaba arrumando umas oportunidades de trazer livro pra casa. Quem quer, vai e faz, né? Faz. E quanto à leitura digital, você gosta? Não gosta? O meu marido gosta muito mais. Eu gosto da página, do livro, do cheiro, de tudo. É. Enquanto eu puder ter o livro físico, eu vou querer. Eu prefiro. As crianças também. Se bem que o André teve uma fase que ficou no e-book, no livro digital um tempo, assim. Mas meu marido número 1 pra ele é o digital. Ele prefere. Mesmo trabalhando numa editora. Mas lá eles trabalham com e-book também. Então ajuda, Eu não acho ruim o e-book. O Fernando mesmo, na época que a gente não tinha carro, ia trabalhar de ônibus. Ele ia muito. Muito. E no bolso da calça, ele conseguia colocar o Kindle, né? Das vantagens também da leitura digital é que os livros são mais baratos, né? Isso. E tem muito livro que você consegue baixar e até oferecido gratuitamente, que você consegue... Até aqueles planos de assinatura, né? Que você paga um então. valor Direito, fixo e você pode baixar 10 livros por mês e ficar lendo. Isso. Meu marido faz isso. Mas essa de pôr o Kindle no bolso eu me dei mal uma vez. Eu tenho, né, um Kindle com uma capinha antiga que acabou estragando, mas ele tinha aquele fechinho magnético. E aí ele rasgou meu bolso da calça de trás. Que raiva que me deu. Quando eu trabalhava de ônibus, antes de dirigir, meus hábitos de leitura eram muito melhores do que são agora. Ônibus ajuda. Ajuda até de pé dá muito, pra muito. ler, né? Você Exatamente. segura com uma mão e vai lendo com a E outra. eu era no aquelas metrô. pessoas que iam no metrô e perdia a estação. Aí é bom que o caminho passa mais rápido, né? Mas e andando também na rua, lendo o livro, e pra mim era muito bom. Realmente, ele lia bastante, que eu até falava pra ele, você tá lendo os meus livros!
Os livros que eu deixava marcado, ele lia, não respeitava meus marcadores. E vinha conversar com ela sobre o que tinha acontecido, dava spoiler. É sacanagem. Mas agora, você tem que voltar, hein? Uma das alternativas que eu comecei a querer introduzir, mas acabei perdendo o gosto, mas tenho que voltar, pra audiobook também. Então, teve alguns livros que eu peguei, e é uma das alternativas também, por estar no carro, de colocar audiobook, foi muito legal. Foi alguns livros que eu li, ouvi nesse formato, e foi muito bom. Eu tentei umas 2 ou 3 vezes audiobooks, mas não funciona muito pra mim, não, cara. Primeiro pai porque tá eu escrevo, numa assim, onda. eu escrevo muito no livro, até o digital é ruim, porque assim, eu faço a marcação, mas eu não volto pra ela nunca mais. Tiago, e você na sua família? Como é que funciona a dinâmica? Você já falou do carro, que as Isso. crianças, mas e a Renata e você? Como é que vocês fazem? Assim, a Rê lê muito, ela lia muito livro físico mesmo. Mas o estilo de leitura dela, ela gosta muito desses romances mais femininos mesmo. Perdi as contas das vezes em que ela começou um livro, normalmente eles são bem grossos, sei lá, 500 páginas. Assim, ela começou um livro a hora que foi deitar. E aí eu acordo às 4 da manhã, ela tá lendo. Eu falo, amanhã você tem que trabalhar. Amanhã hoje, né? Daqui a pouco. Várias e várias vezes isso acontece. Nossa, ou assim, ela é tem o mais... fim de semana, mas assim, se eu for ler à noite, eu durmo. Não importa se faltar 2 páginas, eu leio 1 página e durmo no meio. Ela não, ela acende com a leitura. Então, cada um tem seu horário mesmo, tem né? seu ritmo. Mas assim, aí o que ela percebeu? Ela tava gastando muito com livros que só ela ia ler e era uns tarugão ainda, ficava em casa, daqueles até que você fala, nossa, sério que esse livro tá aqui? Tinha a coleção da Jane Austen lá? Não era, acho que Jane Austen não, a coisa mais recente aí. Mas, enfim. E aí ela falou, a gente descobriu o livro digital, a questão Facilita. da assinatura, que tem um monte de livro desse. Sim. Aí a gente fez as contas e falou, bom, não precisa ficar comprando mais esses livros, de vez em quando eu ainda dou um pra ela de presente. Mas a gente assinou e ela tem a mesma loucura por ler, assim, fica, sei lá, 6, 7 horas lendo direto no digital. E não ocupa tanto espaço. É o esquema de empréstimo, então sim. ela nem compra o livro. A gente paga a assinatura. É muito engraçado, né? Porque assim, a gente tem uma conta na Amazon pro Kindle. Aí primeiro ela tinha os 10 livros, porque só pode pegar 10. E aí, se você pegar o 11º, tem que devolver algum. Eu queria ler um digital, eu falei, deixa eu ler um, libera um. Ah, não, tem 10, você não tá lendo aí. Tipo, daqui a pouco você pega de novo, né? Calma, né? Aí combinamos, e aí, a primeira vez, acho que foi 8 livros pra ela e 2 pra mim. Hoje tá em 6 e 4, eu acho, ou 7 e 3, eu não lembro. E vira e mexe, ela reclama. É porque você tá com um livro lá, eu tô querendo pegar e não consigo. Uma disputa literária. É engraçado. E assim, a parte ruim é porque, sim, tem os livros que eu leio bastante livro teológico, bastante livro clássico, tanto nacional quanto de autores estrangeiros. Só que a hora que você abre o Kindle, ele vem com a sua biblioteca, que tem os livros dela, Sim. com aquelas capas do homem musculoso. Aí você tá no ônibus, então, assim. eu não tô no ônibus, mas assim, já configurei pra mostrar só os livros que estão baixados, que não dá não. É a minha cara. O Lucas, que é o mais velho, ele não gostava de ler, e assim, não tava nem lendo a Bíblia. E aí a gente foi fazendo várias tentativas pra tentar incentivar / forçar ele a ler. E aí, como toda criança, tem o maldito do celular e o tablet, né? Assim, esse processo foi se aperfeiçoando ao longo dos tempos, mas ultimamente, o que tá valendo, a gente fez um acordo com ele, que é o seguinte, tem funcionado muito bem já por muitos meses. Ele só pode ver qualquer tipo de tela durante o dia, se ele tiver lido o capítulo da Bíblia do dia dele. Então ele tem que ler um capítulo da Bíblia por dia. Se ele não lê, tudo bem, mas ele não pode ver tela naquele dia. Então é destravar a fase dele. Legal, legal. Aí, dado que ele fez essa leitura, sem contar o tempo de leitura bíblica, cada minuto de leitura do dia dá um crédito pra ele de 2 minutos de tela. E aí ele vai guardando essa gordura pra outros dias. Tem que patentear isso. Não, então, e aí, Tem que criar um aplicativo. recentemente ele tava sem, porque a gente entrou de férias. Aí acabou os créditos dele e ele queria ver um negócio. Ai, pai, posso pegar emprestado? Aí eu falei, não. Ai, pai, por favor. E ele sabe negociar, né? Aí eu pensei, vou ensinar um princípio financeiro pra ele agora, pra que vai funcionar pra vida toda. Eu vou te conceder créditos de tela sem ter lido. Só que aí você vai pagar 1 para 1, não 1 para 2. Eita, olha isso. Os juros. É o juro. E aí depois, a hora que ele pagou, ele veio todo feliz. Ai, pai, não tô devendo nada, já li. Eu falei, já pensou que você podia ter o dobro do tempo se você tivesse feito essa leitura antes? E assim, na minha cabeça já é uma preparação pro mercado financeiro mesmo. Pra 2 coelhos numa... E assim, tem funcionado muito bem com ele. Tem vezes que ele entra no carro e ele já sabe, tipo,
hoje eu vou ter futebol, depois eu já vou pra escola e depois eu vou fazer lição e eu não vou ter tempo de ler. E ele tem créditos. Aí a gente tá no carro, ele fala, pai, me empresta o celular pra eu ler a Bíblia? E assim, eu já sei que é porque ele quer destravar, mas tudo bem. E agora, né? Tela com Bíblia, como é que vocês fazem o livro na tela? Não, aí não vale. Aí tem uma outra coisa engraçada com ele, que aí eu falei, olha, quando a gente tiver em família, vendo um filme ou alguma coisa, é um momento em família, aí não conta tempo de tela. Tá certo. E aí ele vem, Dani, você não quer assistir Tartaruga Ninja? Olha! Em família, né? Criando estratégias, Ele é né? muito esperto. E tem funcionado muito bem, assim. Agora ele pegou o gosto de leitura. Ele também tá na mesma escola, então tem esse negócio de ficar lendo bastante. E Ele tem preguiça de começar livro. Acho que todo mundo tem, né? E eu acho que o encontro com um gênero literário que te prenda, assim, também, porque demora um tempo até pra você se descobrir sua identidade Sim, literária. Você Não vai tem fazendo... problema ser A ou B, né? Assim, eu não acho ruim que a Renata leia os livros que eu não leio. Sim, E vice-versa. Exato. Você tem... O negócio é ter curtição, tem que te puxar o negócio, te Exatamente. prender a história. A Raquel teve um tempo sem vontade de ler, até que ela descobriu o Percy Jackson, a série. Tá ali. Muito bom, já li tudo já. A Vi série no Percy ônibus. Jackson, Harry Potter. Aí ela devorou, assim, absurdamente, até chegar ao ponto da gente começar a brigar pra ela parar de ler. Minha mãe. Eu ficava sôfrega. Eu usei. Ela conseguiu, muito Nossa, bem. bati o dente. Por que você ficava sôfrega? Eu ficava sôfrega, porque ela tava lendo demais e passando muito tempo só no livro e não conversava com a gente. Tava o mesmo problema no celular, só que com o livro. É. Tudo que é demais faz mal, até a leitura, até a água, né? Então a gente começou a falar pra ela equilibrar também a questão da leitura, assim. Mas ela se apaixonou e ela acordava falando, ela sonhava com o livro. Ao mesmo tempo que é uma coisa muito boa, eu lembro que eu passei por isso no ensino fundamental. Isso de monoassunto ou de só fazer isso na vida? Só de fazer isso na vida. Monoassunto. Toco piano desde os 7 anos de idade. Então, na minha infância, eu tinha que estudar piano, porque eu tinha aula uma vez por semana e blá blá blá. Mas eu não gostava de estudar piano, eu gostava de ler. Não E era aí- partitura, né? Não. Meus pais falavam, olha, você tem que ler até 9 horas da noite e você tem que dormir, porque amanhã você tem que acordar pra estudar piano. E aí eu ficava, mas se eu for no banheiro depois das 9 horas da noite, quando todo mundo estiver dormindo, eu acendo a luz do banheiro e eu vou conseguir ler. Aí eu li até meia-noite. No banheiro. No banheiro, sentada no chão. E aí eu conseguia fazer as minhas leituras sem meus pais... E acho que se eles ouvirem isso, eles vão... Oh, mas, Agora você já tá gente, casada, né? já foi, já Cheio foi. de casa, tá tudo... eu acho que eu sentiria orgulho de ouvir que minha filha se escondia pra ler. Mas então, aí tinha o problema de que eu amava a Agatha Christie. Até hoje é uma das minhas escritoras favoritas. Eu entro nesse mundo e é a mesma coisa. Eu sonho, eu só penso nisso, enfim. E aí eu esqueci de fazer outras coisas. Então, minha mãe dava responsabilidades pra gente. A minha irmã tinha aula de violão, eu tinha aula de piano. A gente tinha que, por exemplo, limpar a cozinha depois do almoço. E eu não fazia isso. E aí minha mãe começou, olha, vamos ter que pôr limites. Então, se você lê 3 livros por semana, você vai passar a ler 1. E aquilo foi a morte pra mim. Olha só, gente, é muito... É assim... É quase bizarro, mas é um bizarro legal. Exatamente. E aí minha mãe falou, não, ó, você não tá lendo a Bíblia. Não tinha os princípios financeiros em casa, né? Era o chinelo mesmo, o grande incentivo. Mas hoje eu agradeço, porque eu aprendi a dosar ali. O equilíbrio, né? Exatamente. E agora eu consigo dormir, mas nas minhas noites de insônia, eu pego o Kindle e vou lendo na sala. Eu queria ter umas noites de insônia, Isso mas não eu é não pra ler. consigo. E você, Carol? Qual que são as suas metas pro Benjamin? Com o Clube Ictus, todos os kits que a gente manda pros nossos associados, a gente também recebe. É uma beleza ter o clube, né? Ah, é Faz maravilhoso. muito tempo que eu não compro um livro. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Inclusive, eu tenho os livros da Dani em casa. Ah, que bom. Falta só o do André, que a gente vai conversar vou daqui te a dar pouco. hoje, Oba! Viu como é Oba. bom ser do clube? Daqui a pouco eu quero que ela fale um pouquinho sobre isso. Mas tá lá, a Biblioteca do Benjamin tem assim uns 60 livros de boa.
Aí que comecei a falar pro Fernando, falei, Fê, quando o Benjamin tiver na idade mesmo de ler esses livros eles vão estar com outra capa, com outra diagramação, com outro estilo, e o que ele tem em casa vai ser, entre aspas, ultrapassado. Não tem isso pra livro. Eu sei, mas é porque assim, eu me conheço, eu sei que quando sair uma nova capa, eu vou querer comprar, e aí eu vou querer a coleção completa. Eu sou dessas. E aí eu falei pro Fernando, vou começar a fazer doações. Então eu tenho 2 sobrinhos, um de 9 e um de 2 anos, e eu comecei a distribuir os livros entre eles. Só que chega também no Clube Ictus livros que podem ser lidos para meninos, mas que o público-alvo são as meninas. O que eu comecei a fazer? Guardar pra próxima filha. Não. Tentar uma filha. É o plano, mas calma. Cenas dos próximos capítulos. Comecei a dar pras meninas da igreja. Então eu tô virando uma filantropa. Uhum. Não sei como é que vocês dispõem o livro na casa de vocês. Se é visual, se tá acessível pra ele. É que ele ainda tá pequenininho. Não, né? mas tá acessível pra ele que ele já rasgou um monte. E o Thiago Mas eu acho que é perguntou qual... importante rasgar livro no começo. É. Porque ele tem que ter esse negócio de pertencimento, né? Esse livro é meu, esse livro eu posso posso mexer. manusear Isso. e tal. Você pode colocar uns mais baratinhos. Uns... Não, foi muito engraçado Mas é o que eu isso. faço. O Lucas tem a Bíblia física no carro. Aí o Dani vê ele lendo e fala, lê a historinha da Bíblia, lê a historinha. E aí, às vezes, ele quer pegar. Tem uma semana, 2, que o Lucas levou bronca, porque o Dani queria pegar na mão. Nossa. E aí a Bíblia tem página no mega. Nossa, só de respirar rasga. Ai, pai, ele vai rasgar. Filho, dá pra ele tá querendo pegar a Bíblia. Deixa ele pegar, se estragar, depois a gente dá um jeito. E aí ele pegou, Aí, conseguiu. depois de muita bronca no Aham. maior. Aí ele deixou. Ele deixou. Então, mas você deixa perto, é um negócio que fica ali visível, ele toca, ele mexe. É a questão do hábito, da rotina, né? Precisa ter isso também, né? Exatamente. Que assim, lá em casa eu emprego o método Montessori. Uhum. Então, pra quem não conhece, é um método onde você frisa a independência do bebê. Então, começa desde pequeno. Inclusive, ele já anda, com menos de 1 ano ele já começou a andar. Ele já consegue falar, se comunicar muito bem. E o método Montessori, ele faz esse estímulo com a criança. E um dos objetivos é a leitura. Uhum. Então, eu realmente deixo muito acessível, realmente na altura do... Não é nem dos olhos, mas na altura do tato dele. Então, ele tem os brinquedos dele, ele tem os livros dele. Alguns livros ficam na prateleira em cima por uma questão de espaço. E é esse que ele pede É pra o que ele pegar. quer. Exatamente, que é o que não podia rasgar e ele rasgou. A mamãe E aí, eu quer não ajudar. pude acoitar, porque ele foi um criminoso com o livro, entendeu? Ah, é um criminoso. Exatamente. Criminoso, um ano. Crime. Qual foi a pena dele? Ele ficou sem aquele livro, né? Coitadinho. A mãe sofreu. Não, eu ainda falei, Fernanda, eu vou ter que comprar outro livro igual, só pra ter. Uhum, um Porque, sem como eu rasgado. Eu Isso aí sou chama de- consumismo. Então, né? mas eu tô falando, eu sou dessas. Talvez, acho que vocês vão agora me julgar, talvez. Vamos ver. Vamos ver o quanto vocês amam um livro físico. Sabe quando o livro tem aquela orelha na capa? sei. Eu costumo usar de marca-página. Até a página Meu marido 30, chega a ter assim, ok. tremedeiro, assim. Aí ele vai em algum lugar e fala, toma um marcador pra você. Devíamos ter trazido uns marcadores É, pra Dani. Mas, ó, Pois é. tem uma pessoa na minha família, eu comecei a emprestar livro pra ela e ela dobra a página pra usar o marcador. Ai, meu Deus, também é sofrido. Nossa. E assim, já dói um pouco da orelha, mas essa de dobrar, aí a gente tava... Dói mais, e aí marca, a pessoa né? falava assim pra mim, não, mas livro é pra usar. Livro é pra ser lido, é pra gastar mesmo. E a minha resposta pra ela foi, não, já que você já leu a página, arranca ela e joga pra fora. Então. Queima, né? Pronto, Queima. Você só pra ler, né? Aí sempre vai estar na página certa já. Aí ontem eu falei, não vou fazer isso, que eu sei que eu vou levar bronca. Eu não achava um marcador. Gente, juro. As coisas da vida real, né? Sabe rolo de papel higiênico quando acaba? Eu amassei. É isso aí, Eu amassei e coloquei, tá lá. papel toalha, Ah, não, qualquer mas coisa eu vai. uso de tudo. Tudo. Clipe, prendedor, eu tiro assim, fica só uma... Só pra marcar ali, eu falo, não vai ficar pra sempre, né? Só pra eu poder arranjar Só qualquer pra outra marcar, coisa. né? É. Mas é isso aí, são bons hábitos, tudo por uma boa leitura, não é? Ah, uma boa dica, se você não tem marcador de páginas, na hora que você tá lendo e você precisa parar, tira uma foto. Coloca o seu dedo ali onde você parou, tira uma foto. Isso eu aprendi com uma youtuber. E É aí, página. Nunca vou fazer. exatamente. Eu Aí tava você- tentando fazer isso. Eu não vou lembrar de ver a foto. Esquece a foto.
Eu não sei se a gente pode falar sobre os benefícios da leitura. Com certeza, Sim. é um bate-papo livre. Uma das coisas que eu queria muito falar com a Dani é porque ela tem um filho de 10 anos, pra quem não sabe, o André, e ele já escreveu um livro. Sim. E eu sei que eu tenho certeza que você não obrigou ele a escrever esse livro. Não, as pessoas perguntam, né? Falam, a mãe com 10 escritora. anos é melhor ter lido um livro do que ter tido um filho, né? A árvore até ok, né? Eu tive um filho que escreveu um livro. As pessoas acham que, senta aqui, né? Vamos escrever um livro, vou te ensinar a escrever um livro. E eu sou muito contra isso, porque eu acho que eles têm que encontrar seus próprios potenciais e paixões que não precisam ser as mesmas que a Raquel, por exemplo, ama dançar. Olha que legal. Que não tem nada a ver comigo, assim. Então eu vou investir na dança. É o que ela ama fazer. O André, ele curte esse esquema de escrever, de arte, criação. E aí ele resolveu escrever um livro, ele entrou no quarto, ele fez de papel sabe aquele que tem no hotel? Não atrapalhe? Não Não perturbe. Incomode. Em trabalho. É tudo com plaquinha aqui na sua casa Isso, mesmo, né? bem visual. E ele colocou e avisou que ele ia escrever um livro e avisou pra gente que ia mostrar só quando estivesse pronto. Então a gente alimentou esse suspense. Nossa, tá terminando, André? Não, tô fazendo ilustração, não sei o que. Depois de um mês ele trouxe, eu vou mostrar depois pra vocês o original. Capa, da capa até a contracapa, com sinopse, com a foto do autor, com o descritivo do autor. Pronto, tinha até código de barra, eu acho. Que legal. E aí, nossa, e a gente falou, bom, como a gente tá dentro desse processo de publicação aqui dentro de casa, vamos publicar como forma de incentivo, né? E acabou publicando o livro. Que legal. Então, esse é um bom resultado de um hábito de leitura não imposto, né, como obrigação. Fê, como foi? É que você já conhece a Carol desde que ela nasceu já, né? Sim. Nossa, Mas gente, como é que foi se unir a uma pessoa destruidora, devoradora de livros? Ele é um dos grandes culpados. Muitos livros que ela tem foi eu que dei. Ele alimenta esse hábito. Sim. Mas é um dos desafios que a gente tá tendo lá em casa, inclusive. O número de livros está crescendo num Desesperadoramente. nível muito Vocês precisam de uma desesperador. estante. Sim. Precisam de um apartamento novo, A né? gente teve um marceneiro esse mês lá pra orçar uma estante, porque tá tirando espaço do quarto do Benjamin. Tem livros e livros e livros. Porque antes o quarto do Benjamin era o nosso escritório, e aí tudo bem, eu deixava lá. E aí depois, quando eu engravidei, a gente já começou a pensar no quarto do bebê. E a gente comprou um guarda-roupa grande que cabe. Só que ele está envergando. Meu Deus. De tanto tanto livro, né? tanto São livro. 3 Eu fileiras tenho uma de ideia livros. aí. Quando eu morava no primeiro apartamento, que ele era pequenininho também tive esse problema dos livros, né? A gente nunca gostou de cortinas em casa, pano, assim, carpete, nada. Então os quartos não tinham cortina. Aí o que eu fiz? Naquela procura por paredes em casa, quem gosta de livro sabe que é isso, né? Aí eu falei, olha, em cima da janela dos quartos tem um vão que cabe uma prateleira tranquilamente. Aí eu fui na loja, comprei mão francesa, comprei tábuas, e aí eu construí assim na largura do meu quarto inteiro, uma prateleira. dos dois lados da janela e o da porta. Um L. Não L não, paralelos, né? Na porta e na janela, uma linha inteira e enchi de livros. Assim, eu sou bem alto, né? Então só eu que alcançava aqueles livros. É uma saída colocar pra cima, assim. E assim, entrava, passou a porta, tem livro na sua cabeça, você vai na janela, tem livro na sua cabeça e nunca chove lá, né? Exato. Sofá com gaveta é uma saída. A gente acabou... Isso por causa dos brinquedos, né? Mas depois vai virar espaço pra livro também. Sim. E você tem algum tipo de autor, assim, que você gosta? Algum estilo? A gente sabe que você é estudante de psicologia, né? Quase uma psicóloga já. Quase lá. E não sei como é que é a leitura nesse meio. Nossa... A gente brinca, assim, você quer fazer psicologia, a primeira pergunta, você gosta de ler e de escrever? Porque, assim, chega a ser bizarro. Eu tive que ler um livro semana passada de mais de 200 páginas, assim, de um professor. Nossa. Então, você tem que curtir leitura. Se você não curte, você vai ter que começar a curtir. Vai ter que ler sem curtir mesmo. Exato. Mas são leituras que eu gosto, porque tá dentro da minha área, né? Então, eu tenho lido sobre isso. Eu vi um programa que vocês gravaram sobre ele. C.S. Como é que fala? Lewis. Levis. É o Tio Jack. C.S. Lewis. A gente chama ele de Tio Jack. Eu tenho um nicho ali só pra ele, assim. Eu sou apaixonada por ele. Muito apaixonada. Falei, Felipe, ainda bem que ele morreu. Porque se ele estivesse vivo, seria um grande concorrente. Eu iria até lá. Mas assim, a escrita dele... pra casar, você disse? Pra casar. Eu vou ficar bem perto, assim. Esses dias eu recebi uma foto de 3 meninos numa balada. Era o Brad Pitt,
o Leonardo DiCaprio e o Johnny Depp. Os três abraçados, assim, super jovens, devia ter, sei lá, uns 17 anos, com foto, provavelmente numa festa. Aí embaixo tava escrito, bom, os garotos dessa festa não tinham nada pra fazer. Não tinha nada. Pois é. Exato. Concorrência desleal. É muito desleal, né? Os três juntos. Mas, assim, a narrativa dele me prende demais, assim. Eu curto muito. Acho que você não gosta, né? Eu amo. Você gosta? Amo. Não, e eu aprendi a gostar exatamente por causa das nossas entrevistas com os peixes grandes. Eu brinco que de 10, 11 indicam o C.S. Lewis. Eu sou suspeita, mas o cara é fantástico. O cara é bom em ensaio e é bom em história, né? Tudo, E assim, Tudo. mesmo nos livros dissertativos dele, parece uma conversa. Ele transforma um conceito super complexo num negócio simples. Sim, exato. E parece que você tá numa sala conversando com ele, exato. E olha que engraçado, a gente tem nossa página no Facebook e, infelizmente, existem pessoas que entram ali pra criticar o nosso trabalho. Tudo isso bem, sempre faz tem, parte, né? Tem, Todo ramo tem. Exatamente. Aí essa semana, não sei se foi essa semana, mas um dia desses, uma pessoa escreveu lá, vocês só mandam livros cristãos? E o Ictus, a proposta do Ictus é mostrar que um cristão, ele pode ler de tudo. De tudo. E aí o Thiago, acredito que tenha sido você que tenha respondido, você falou, não, a gente não manda só livro cristão. Olha o que a gente manda. E aí ele mandou a lista desde o início do que a gente mandou. E aí embaixo o cara batendo palmas. Uau, C.S. Lewis! Agora sim, vou E ele é assinar. cristão, hein? Vamos lembrar. Poxa, eu fico, não, gente, não faz muito sentido. As pessoas, elas conhecem um autor por uma determinada obra e esquecem de todo um contexto que tem lá atrás, de como ele surgiu, de como ele se fez famoso, de como foi o trabalho dele. É fantástico. E você tem alguma indicação de livro pra gente? Se hoje você fala assim, olha, vocês não podem morrer sem ler esse gente. livro. Vai, pode ser um top 10 aí, vai, sei lá. Top 10. Não, o do C.S. Lewis. Dele, assim, você destaca o quê? Assim, eu sou fã de Crônicas de Nárnia. Né? todas Número as 7. 1, a 7. É Cristianismo Puro e Simples. Muito bom também. Aí, eu gosto muito do Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. Esses são os cristãos, né? Agora, os não cristãos... Qualquer livro. O Qualquer livro que te livro. pegou e você falou, A cara... Sombra do Vento. Carlos Ruiz Zafón. E ele tem uma coleção, quando eu publiquei a capa do livro, dizendo que eu tava apaixonada, umas 3 pessoas falaram, Dani, você precisa ler esse desse cara. Não deixa de ler. Aí um amigo meu falou assim, pra você ter uma ideia do quanto é bom, eu li acho que 3 vezes cada livro já. Nossa. Aí tá na minha lista, você né? é Eu dessa preciso que ele ler. repete o livro ou não? Não, o cara falou isso tá. pra mim. Eu Mas repeti. você repete, não, assim, Crônicas de Nárnia por causa das crianças. Então eu li já umas 3 vezes os 7 livros, assim. 2 sozinhas, uma com ele. Eu tô tentando ler o Dom Casmurro de novo. Nossa. Na verdade, acho que eu li 1/4 dele, mas é no Kindle, eu não consigo avançar muito em livro literário no Kindle, não sei porquê, cara. E aí, eu tenho meio que um probleminha nesse negócio de repetir livro, porque tem livro que é muito bom. Eu li o Viagem ao Centro da Terra de novo, mas é porque eu já nem lembrava mais e a gente mandou no clube. Mas eu tenho um problema, porque assim, tem tanto livro bom que eu ainda não li, Isso. e aí eu falo, putz, mas eu vou... perder tempo lendo. Já é Não uma é história que eu já perder tempo, sei, né? né? Mas- Mas você já sabe, né? Não, eu já não leio mais 2 vezes o mesmo livro. Eu Você para fazia isso livro na no meio, não? adolescência. Paro. Tem livro que não vai. Não sei se acontece com vocês. Ele não te pega. Tem Aí- livro que você vai ler e assim, esse livro eu tenho que ler, sei lá, porque é importante pra mim, sei lá, pra sua carreira ou por alguma skill que você quer criar ou melhorar, mas que se você fala, não, esse eu vou porque eu preciso ler e me convenci disso. Talvez eu escandalize muitas pessoas. Eu li agora o Admirável Mundo Novo. Acabei de ler. Eu não gostei da narrativa. Eu gostei muito da história, da ideia. Meu marido amou esse livro. Assim, amou. E foi ele que falou, Dani, lê esse livro. E eu li entalada com a narrativa. Eu falei, essa narrativa não me pega. A forma que ele escreve não me pega. Mas a ideia é legal, uma distopia. Eu tive esse problema com o Peregrino. Não foi? Não, gente, eu não sei se é porque eu já cresci ouvindo muito essa história e tal, e todo mundo falava, você tem que ler o Peregrino, o Peregrino, e eu ficava, um dia eu vou ler. E aí eu tive que ler pra gente gravar o podcast do Irmãos.com, e olha, o Fernando via. Nossa, eu falava, que livro chato.
E tudo bem, né? A gente, tudo bem que seja assim, eu né? achei fantástico. É legal porque esse caso do Peregrino eu li adolescente e odiei. Eu falei isso no podcast lá, né? Aliás, se você não ouviu, procura. A gente tem uma parceria legal lá com irmãos.com. Procura pelo podcast literário. Praticamente todos os livros a gente gravou com eles lá. Sim. Tem um só que não foi, mas a gente acabou mandando ele recentemente. Então todos os livros que estão lá já foram pro clube. Não me pegou esse livro na adolescência. E aí a gente leu de novo, porque praticamente todo o Peixe Grande indicava ele. E eu achei fantástico. Fantástico. Mas eu me sinto mal, sabia? Porque eu falo, puxa, esse livro mudou a vida de... Um monte de gente. Mas não tem que se sentir mal. O Cadene tava falando o estilo de cada um. O André, esses dias, estava lendo Robinson Crusoe, um dos livros ali. E não ia. Não foi, assim, o negócio travou. E eu com o Felipe, assim, a gente comprou o livro pra ele não tá lendo. E eu querendo parar, porque eu não gosto de forçar a leitura. Nessa idade eu não gosto. Aí, forçar a leitura de um livro, né? De um livro. Não precisa ler nada. Não, mas assim, forçar. Você precisa terminar esse livro, porque eu falo, vai ter uma experiência ruim com o hábito da leitura, não curto. De repente ele acha esse livro daqui uns 10 anos e acha o máximo. Exato. Eu falei, vamos parar e pegar outro, porque tem outros que ele lê em um dia também, rapidinho. A leitura, ela tem um benefício que muita gente desconhece, que é a função terapêutica. Quando você tá lendo uma história, uma narrativa, o teu cérebro, ele cria aquela cena como se você estivesse vivendo. Então, você consegue dar vazão a várias das suas angústias, os caos internos que você tem aí, os desejos, os medos. Você acaba vivenciando quando você tá lendo. Você se coloca no lugar do personagem, o teu cérebro recria aquilo e ele dá um alívio pra uma pulsão sua que tá ali dentro que você não pode fazer na vida real, que não rola. Não mas então existe uma função que os psicólogos chamam de função terapêutica da leitura, que é muito, muito bacana saber disso, né? Você tá ali num hobby, mas você também tá ajudando as suas questões emocionais, afetivas e tudo mais. Eu gosto de livros que te fazem realmente viajar e de realmente de parar e pesquisar de aquela cidade, como que é aquela cidade. E vai, olha, então sempre tô com o celular do lado, pesquisando e vendo imagens. E se o livro não é ilustrado, eu acabo ilustrando na minha mente. Eu acho isso bem legal. Teve até aquele caso que eu tava lendo o livro do Sherlock Holmes, que tem numa parte a história dos Mormons. E aí eu comecei a ler pra ele, e ele, mas fulano tá nesse livro? Aí eu, tá. Aí ele, é em tal cidade? Eu, Olha só. Essa é uma coisa que eu não faço. Tem gente que acha que é tipo um pré-requisito, né? Ficar indo atrás de dados de autor, de dados de local. Por isso que eu acho chato, não sei se vocês acham, ver um filme do livro antes. Porque assim, já cria a imagem e o seu cérebro não tem o trabalho de criar a imagem. Ele não faz esse esforço. Alguém postou no Twitter essa semana, falando super bem do The Great Gatsby, que o DiCaprio fez. Ele tá na fila minha no aplicativo. Não, no aplicativo de filmes em streaming, que eu não vou dizer o nome, porque não paga pra nós. Não somos patrocinados. Bem que eu já falei Kindle um monte de vezes aqui, né? Mas assim, eu morro de vontade de ver esse filme. Só que eu não quero, porque eu não li o livro. Sim. E aí a pessoa falou, aí eu respondi, tá na fila de livros, eu só vou ver o filme depois. E ela falou, não, eu prefiro ver o filme primeiro. Aí depois eu gosto de ler o livro pra ver os complementos. Só que aí, cara, eu prefiro tomar spoiler de um negócio de 2 horas do que tomar spoiler de um negócio de 20 dias. Exato. Assim, eu não curto. Eu também não. E outra coisa bacana que o livro traz é o acúmulo de vocabulário. Então, a cada leitura, você aprende novas palavras, certo? E aí você acaba ou procurando no dicionário aquela palavra, ou você, pelo contexto da frase, você já assimila, você percebe o que significa. E aquilo vai aumentando o seu arquivo. E meio que sem querer até, né? Você nem percebe. Nem percebe. De forma automática, você vai alimentando o teu vocabulário, aumentando o arquivo. E isso te dá a capacidade de aprender novas coisas, porque teu arquivo tá maior, né? Então, exatamente. É como se fosse um videogame, né? Você vai passando de fase, né? Destravando para as próximas etapas. Assim. A gente tá tentando ajudar o Fernando aqui a usar a palavra dele. Não vai sair subsunsor, nem saiu! que vai. Olha, Saiu subsunsor. Não valeu. Mas é engraçado esse negócio do vocabulário, porque uma vez a gente tava na mocidade lá da nossa igreja e a gente tava brincando com os jovens. E aí o Fernando me puxou assim de canto e falou, você fala muito difícil. Eu falei, como assim? Aí ele, ninguém entendeu nada que você falou. Aí eu, como assim?
Aí ele vai lá e fala mais fácil. Falei, gente, não é possível. E até hoje, às vezes eu tô conversando assim, ele me cutuca. Você tá falando muito difícil. É meio triste a gente viver numa sociedade em que a gente tem que Poxa. diminuir, né? Pra tornar-se... É porque assim, você tem no teu arquivo uma série de palavras, na hora que você vai construir a frase, essas palavras estão lá, elas vêm, né? E é natural, aí você vai construindo naturalmente. A gente fez uma viagem agora de férias em janeiro. Aí tava no carro com um casal de amigos, batendo papo. E aí no meio da conversa, eu mandei um idiosincrasia. Mas você também, né? Não, você caprichou, né? Não é, não. Assim, eu não consegui pensar numa outra palavra que começa. O assunto E parou. essa foi perfeita, né? Ela encaixou. As pessoas E assim, há 2 anos eu não tinha a menor ideia do que era isso. Aí eu falei, pô, que palavra legal. E aí parou a conversa. Puxa, que palavra difícil. As pessoas se sentiram bem burras, né? Não, então... Eu falei, cara, era melhor... Mas todo mundo sabia o que significava, mas nunca imaginou eu usar ela no contexto. Nesse assim, contexto, encaixou. Eu falei, me fala então uma palavra melhor do que essa. Que cai. Tinha. E tem umas palavras que são assim, né? Você usa aquela palavra, ela é ideal pra aquilo ali. Né? Exatamente. Eu lembro que a palavra resiliência, eu tava com, sei lá, com uns 20 e poucos anos, eu aprendi lendo semana livro. passada, né? Poxa. Nossa. Gente, eu tenho quase 40. Quase já 40 passei. anos. Não parece. Tá dando pro Lewis quase já, hein? Você viu? Quantos anos ele teria se estivesse vivo, hein? Acho que uns 100 já, mais, né? Acho que mais. Não rola. Não sou tão assim. Eu ia ser amiga dele. Isso. Amiga, tá bom. E então, aí eu aprendi essa palavra lendo um livro. Fui atrás, eu quis entender e ficou bem marcado pra mim, assim, o significado dela. Eu uso ela bastante. A gente tá falando de palavras difíceis, eu vou descer o nível. No primeiro ano do Malhação, Nossa. eu sou velho pra ter visto isso, né? Eu vi também. Tinha o personagem, o Dado. Uhum. E aí era um bordão dele. Aí eu li num livro, né? E era tão forçado, mas pegou na época, né? Virou um meme quando nem existia a palavra meme ainda. Existia, como é que ele falava? Qualquer coisa que ele falasse, eu li num livro. Isso eu li num livro. Qual livro? Acho que pra fechar, algo muito importante que eu sempre friso é estreitos relacionamentos, né, na família. Então você vai ler junto, você troca o enredo, conversa sobre a história. Ou quando é pequenininho, né, que ele começa a entender melhor, você lê uma história e você conversa. O que você entendeu dessa história? Essa parte que você acha. Estimulando o senso crítico. E se o final não fosse assim? Vamos pensar em outro final, que é muito legal. Não só ler o livro, mas estimular o senso crítico, mastigar o que está sendo lido. E isso tá alimentando a relação familiar, né? Você falou isso e é bem legal. Eu tava outro dia conversando com meu pai, só pra encerrar aqui, pra vocês verem como é importante o lúdico, né? Quando eu era pequena, e quando eu falo isso eu digo uns 6, 7 anos, o meu pai ele é pastor. A Bíblia, ela sempre esteve presentérrima na nossa família. Todo dia de manhã, depois do café da manhã, a gente tinha devocional. Só que era muito chato. Porque o meu pai lia um capítulo, às vezes 2, às vezes 3 capítulos. Ainda na Almeida Revista. Exatamente. Nem era atualizada ainda, né? Era corrigida ainda, né? Você já tinha os subsunsores pra conseguir. Exatamente. A Dani conseguiu, gente. É lógico que ela conseguiu, ela era da psicologia. Mas assim, tá bom, ele tava ali narrando a história de Davi, de Abraão, né, de Jó. Ele fechava a Bíblia, orava e acabou. Assim, vocês vão entender. Mas eu não curtia o momento do devocional. Mas acho que é mega importante isso, porque hoje em dia a gente sofre muito com isso. Exatamente. Mas aí eu lembro que eu fui passar as férias na casa de um missionário, amigo dos meus pais. E quando a gente chegou lá, o esquema do devocional era o mesmo. Depois do café da manhã, eles sentavam, abriam a Bíblia e liam. E aí, depois que eles leram, eu nunca vou esquecer, era a história de Ruth. O missionário olhou assim pra mim: Carol, o que você entendeu dessa história? E eu não sabia explicar, porque nunca tinha ultrapassado... Né? Exatamente, a quarta parede, por assim dizer, nunca tinha sido ultrapassada. E eu falei pra ele, eu não sei te explicar o que eu entendi. Isso com 7, 8 anos. E eu lembro que foi uma vergonha. Olharam pro seu pai, que vergonha. Não, meu pai não tava, meu pai não tava nessa época. E aí eu lembro que a gente ficou umas 2 semanas com eles. Então ele percebeu que ele fez isso comigo e não deu certo. Ele passou uns 2, 3 dias. A gente leu a mesma história e aí ele me explicou. E ele me perguntou novamente e eu soube explicar. Esses dias conversando com o meu pai, eu falei, olha pai...
realmente, porque eu sou uma cristã e eu sei que a gente tem que amar a palavra, mas... E não quero te culpar, porque o senhor também não tinha as ferramentas pra aprender, mas não era uma coisa legal, gostosa, onde eu podia aproveitar, porque eu sei que a leitura bíblica, ela deve acontecer dentro de uma casa cristã, para o nosso crescimento. Às vezes não vai ser tão legal, divertido, no sentido de que, nossa, vamos aqui ler Apocalipse, olha que legal, o mundo vai acabar assim, assim. Mas eu acho que a gente precisa tornar um momento agradável. Isso, não é nem atrativo pra a Bíblia tem que me atrair. Não tornar a questão lúdica no sentido de que legal, exatamente, porque aí você perde o respeito pela exatamente, escritura. mas aquele você ambiente algo legal. E tem que ser um hábito gostoso, onde a família vai poder sentar. E isso é uma coisa que a gente faz em casa. A gente lê, depois a gente conversa e olha, o que aconteceu com Abraão, Jacó? Nossa, eu nunca tinha prestado atenção nisso, né? Conversar mesmo, explicar. E o Benjamin tem 1 ano e ele participa, ele não entende nada, faz bagunça, mas tá lá. Eu acho que as bíblias hoje, que tem a linguagem facilitada, ajudam muito nisso. E os devocionais, aqui a gente usa o devocional infantil. Já tá até na hora de passar por um juvenil, porque a gente tava usando um infantil, tem que ele traz exemplos. Tem um livro lá. Ele traz pra realidade, pro contexto da criança. Então ele coloca uma situação que aconteceu na escola, com um amigo, e coloca o versículo, né? Então. Aí você consegue bater papo sobre... Já aconteceu isso com você também? E traz pra realidade da criança, né? Extrapolando essa questão da chatice da leitura bíblica aí para o contexto de oração, já tem alguns anos um casal de amigos meus cristãos, eles estavam para ter filho e eu já tinha o Lucas pequeno. Ele é super teológico, assim, dos conceitos e tal. E ele estava preocupado como que ele ia orar com o filho dele, porque ele não se sentia confortável em orar Papai do Céu, porque ele não sabia se o filho dele ia já ser, ou se Deus já seria o pai do filho dele, por causa da questão de conversão e tudo. O que eu achava disso? E por toda aquela reverência, Senhor Deus e tal. Aí eu falei, olha, o seu filho só vai entender quem é Deus se você falar Papai do Céu. Aí você tem que descer na linguagem dele. A única referência que ele tem de alguém que cuida dele é o pai. Exato. Então você tem que sentar à mesa. É muito engraçado. Hoje a gente, quando vai orar em casa, mesmo quando tem visita em casa e tudo, e o Daniel tá junto, eu desço o nível da oração pra Papai do Céu e frases simples, com, sei lá, 6, 7 adultos na mesa e o Daniel com 3. E precisa ser o mais natural e humano possível. Assim, você coloca um negócio muito artificial e distante, vai ficar muito frio. Sim. No entanto, o Lucas, coitado, ele tá brigando porque ele tá em Deuteronômio e ele tem que ler um livro por dia, um capítulo por dia. E aí quem já passou o Pentateuco sabe. E eu fico, filho, por força, porque poucas pessoas no mundo já completaram a leitura do Pentateuco. Você tá no final. As genealogias, né? A leitura, ela tá presente na nossa vida em todos as formas, né? Se não tá, deveria, né? Mas veja bem, até uma série, ela é escrita antes de ser gravada. Uma música, então... Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Então, acho que, assim, a gente conversou hoje com a Dani e... Batam esse papo com seus filhos, seus maridos, esposas, namoradas. E se você não tem o hábito de leitura, a gente não falou muito sobre como desenvolver o hábito e nada... Mas eu acho que é uma oportunidade para você começar devagarzinho, pega um livro de assunto que você gosta, um livro fininho, se coloca uma mini metas, eu vou ler 10 páginas por dia, ou eu vou ler 10, 15 minutos por dia. Você vai ver, se você pegar o livro certo, na hora que você vencer os 10 minutos, você fala, não posso parar. Eu acho que é isso, se você pega o livro certo pra você, né, cada um tem o seu estilo, o negócio te pega, se o bichinho te picar, já era. Assim. E aí, mais pra frente, quando você tiver esse hábito construído, aí você começa a tentar se aventurar pra forçar um livro que você talvez não fosse gostar tanto, mas que vai te fazer bem, você sabe, esse tipo de coisa. Mas começa pequeno, não tem problema nenhum, não tem problema se você não é mais criança, se você já é um idoso e não gosta de ler. Separa 10, 15 minutos, deixa um livro sempre na sala, no banheiro. Pede indicações, né, pra pessoas... Escuta os nossos podcasts passados, que tem bastante indicações. Isso, assina o Clube Ictus. Assina o Clube Ictus. Então, de novo, clubeictus.com.br. Lembrando as palavras paupérrimo, acoitar, sôfrega. E as palavras sem acento no cupom de desconto. Todas elas, ou cedilha, nada, tá?
a música do Fernando. Subsunsor. Não conseguiu, sei lá, Subsunsor. E que música você vai cantar pra gente hoje? Qual é a música? A música que eu vou cantar hoje, uma coisa muito curiosa que aconteceu, que não foi planejada, não podia ser tão simples, mas vai ser: parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O encontro de Dani e Ictus aconteceu, curiosamente, há 1 ano atrás. A gente viu 0 dias, né? Foi exatamente há 1 ano, ninguém tinha planejado isso. A Dani foi lá na casa dos meus sogros na época, e a gente pode postar isso no Instagram do Ictus como uma prova, né? Uma prova do que aconteceu. Verdade. Meu filho tinha TBT. dias. Meu filho tinha dias de nascido e eles foram bater um papo com o que seria nos moldes agora do que já tá lançado o clubinho Ictus, os planos infantis. Os primeiros livros dos 2 primeiros planos, no primeiro mês, né? Foram livros da Dani. Sim. E foi muito legal, e ver que essa parceria tá continuando é muito legal. 1 ano de Eu aniversário. não sei porque a gente levou 1 ano pra se ver. Foi a palavra, Pois mas é. foi a música, desculpa aí se tá desafinado. Legal, valeu. Parabéns. Não, e na hora eu gelei. Eu falei, será que é aniversário de casamento? Não é. Aniversário da Carol. Era dela mesmo. É o aniversário do encontro, Ela fez Dani. um cara de susto. Eu entendi. Bom, obrigado, Dani, valeu. Cara, conversa muito gostosa sobre um assunto que a gente ama. Obrigado pelo café que você serviu para o Fernando e para Carol. Eu vou tomar água. O pão de queijo. O pão de queijo tá Isso. cheirando gostoso aqui do lado, mas você tá no podcast e não sente ainda. Sinto muito. E você que tá ouvindo a gente, não esquece de marcar a gente nas suas redes sociais, #IctusPodcast. Conversa com a gente, fala dos livros que marcaram a vida de vocês, das lutas que vocês têm. Conta um pouquinho pra gente como que é a dinâmica dentro de casa com filhos, como que a leitura se desenvolveu na sua vida. E até semana que vem. Até. Obrigada, gente. Tchau, Imagina, gente. tchau, obrigada. Tchau, até a próxima.